hoje o tema da nossa palavra é Deus imutável. Eu quero começar lendo com vocês Malaquias 3:6. Malaquias 3:6 diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. O Senhor, o próprio Deus, está dizendo: de fato, eu não mudo. Eu amo o versículo que está em Tiago 1,17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. É tremendo a gente ver a verdade que habita em Deus. Deus, Ele é imutável. Todo dom perfeito é dEle. E Ele não muda como a sombra muda. Por que esse tema, Diana? Por que nós vamos falar uma verdade que talvez a gente até conhece? Mas a minha pergunta hoje à noite é: será que a gente tem vivido essa verdade? De servirmos a um Deus que realmente é imutável? Imutável. Ele não tem sombra de variação. Ele não muda. Sabe por que esse tema, gente? Porque eu e você, seres humanos, somos passivos e estamos em constantes transformações. Somos totalmente mutáveis. A gente muda. Quem aqui nunca se frustrou com uma outra pessoa que de repente mudou? Hoje te glorificava, te honrava, te falava bem de você. Depois de alguns dias não olha na sua cara, não conversa, não dá bom dia, não fala. As pessoas são passivas de mudança. E muitas vezes nós nos frustramos com esse tipo de relacionamento. Aí sabe o que acontece? Isso acaba sendo tão perto de mim, de você, do nosso dia a dia, que quando nós vamos nos relacionarmos com Deus, a gente acaba achando que é o mesmo nível de relacionamento. Se fulano mudou, será que Deus muda? Será que Deus vai mesmo fazer isso? Será que isso vai dar certo? Como será que isso vai acontecer? E aí a gente começa colocando muito será. E as dúvidas vão aumentando. Eu acho lindo como o Espírito Santo vai montando as mensagens dentro do meu coração. Hoje eu acordei com uma historinha que eu tinha lido há muito tempo atrás, falando da simbologia de Deus com um avião. Quem aqui já andou de avião? Muita gente, para a glória de Deus. O resto, tudo que não andou vai andar, amém? E aí, o avião, quando a gente está aqui no solo e a gente olha lá no alto, no céu, a gente vê um avião bem pequenininho, não é assim? Parece que é um besourinho voando lá longe da gente. E muitas vezes vamos para a igreja, levamos a Bíblia embaixo do braço, falamos o evangeliquez, amém, glória a Deus, tudo bem. Mas a gente acaba se relacionando com Deus como se a gente estivesse na terra e Deus num avião lá em cima, bem pequenininho. Sabe qual é a diferença? Quando a gente vai entrar dentro de um avião, ainda mais aqueles aeroportos que você tem que ir no chão, que você não vai por dentro, pelas passarelas, né? Então você vai no chão, então você vai se aproximando do avião. Quando você olha ele no chão, mais perto de você, ele é grandioso demais. Você fala: meu Deus, que tamanho! E a primeira pergunta do ser humano é: como que isso para lá em cima? Como um avião desse de tantas toneladas para lá no céu? Não é assim? Porque quanto mais você se aproxima do avião, maior ele fica para você, mais forte ele fica para você. E você tem que depositar a sua segurança ali, porque afinal de contas você está entrando naquele avião e você vai voar nele. Você entende que dá para a gente fazer uma analogia com Deus? Como é que nós estamos nos relacionando com Deus? Aquele que está lá em cima e é distante de mim, e que muitas vezes eu nem percebo ele passando, eu nem percebo ele falando. Ou será que eu tenho buscado entrar no meu quarto, no meu lugar secreto, para eu conhecer mais esse Deus, para eu me relacionar mais com esse Deus?
Aqui nós falamos muito, a nossa igreja ensina muito sobre Mateus 6:6, que diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você for orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Amém? Quando você entra no quarto, você está se relacionando ali com o Abba Pai, ele começa a ficar grandão para você, muito maior que um avião. E ali você começa a ter um relacionamento com esse Abba Pai. Mas sabe o que é interessante? Também estudando essa palavra, eu li um livro há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 10 anos atrás, do querido pastor Carlos Queiroz, que fala, ser é o bastante. E Deus me trouxe à memória um dos capítulos que eu mais amei desse livro. Ser é o bastante, ele fala, basta você ser filho, já é o bastante. Muitas vezes nós queremos ser tantas coisas, principalmente em igreja, né, gente? Tanta gente preocupada com título, com posição, com cargo, e esquece de ser o quê? Filho. Filho. E esse livro me ensinou muito sobre ser é o bastante, seja filho. E lá ele fala a importância do quarto, a importância do relacionamento com Deus. No original, o que nós traduzimos no português, a palavra quarto, no original é uma palavra grega que ela diz assim, tameion. E esse tameion para eles, lá na época dos judeus, não significava quarto, porque eles tinham geralmente nas suas casas um sótão, um porão. E esse tameion significa isso, um sótão escondido dentro de casa, um porão. Porque vamos ser muito honestos, a gente coloca lá no sótão, no porão, algo que a gente não quer que as pessoas vejam. É algo que fica escondidinho. Para o português, eles traduziram para quarto, porque também a nossa realidade, a grande maioria das casas, né, principalmente aqui no Brasil, não tem sótão, não tem porão, tem o quê? O quarto. E o quarto é o nosso lugar que simboliza intimidade. Se você chegar na minha casa e você não tiver intimidade comigo, eu te garanto que você vai ficar na sala, na cozinha, né? Pode até usar o banheiro, mas você não vai entrar no meu quarto, não é assim? Então, quarto pra gente é algo que simboliza intimidade, secreto, lugar guardado. Mas eu achei interessante entender o tameion no original, no grego. Por quê? Porque lá é um lugar de dispensa. Lá é o lugar de você esconder algumas coisas que você não quer que ninguém veja, que você não quer que ninguém toque. E olha como a palavra original é linda. O Senhor está dizendo, entre no seu tameion e ore em secreto, feche a porta, deixa o seu pai cuidar de você. Muitas vezes nós não acreditamos nesse Deus imutável, nesse Deus poderoso, porque nós não estamos nos relacionando nesse nível de intimidade com Ele. Nesse nível de entrar e abrir o porão da nossa vida, abrir o porão da nossa alma, abrir realmente os lugares mais obscuros que tem em nós, aonde tem sujeira, aonde tem muitas vezes dores e feridas, porque a gente não tem coragem de se desnudar na frente do nosso Pai. Mas o Senhor, Ele está nos confirmando quem Ele é. Ele é o Abba Pai, Ele é o Paizinho. Ele é um paizinho de puro amor. É maravilhoso aqui na casa de oração que nós temos uma vez por mês o culto de paternidade, que fala sobre essa verdade. Deus, Ele é juiz, Ele é poderoso, Ele é Senhor, Ele é Criador, mas Ele é Pai. E o que a gente mais precisa, nós somos uma geração que tem muita orfandade de paternidade. Talvez você até tenha um pai dentro de casa, um pai que foi presente, mas de repente por ele não ter tido também um pai amoroso, cuidadoso, você não tem essa referência de um pai amoroso e cuidadoso. Então o que nós precisamos aprender hoje, como um povo que realmente quer mais de Deus, é que esse nosso Deus poderoso, Ele também é nosso Pai. Ele também é nosso Pai, e nele a gente pode confiar, nele a gente pode descansar, nele a gente pode abrir os porões, a gente pode abrir as portas mais obscuras do nosso coração, aquele lugar que a gente tem vergonha até de nós mesmos, e deixar a doce ternura do Pai nos alcançar
tocar na nossa alma, tocar no nosso coração. E é uma escolha, sempre vai ser uma escolha para mim e para você. O mundo nos dará sempre muitas opções. Faz isso, faz aquilo, seja fiel a isso, seja fiel àquilo. Mas eu e você temos um convite da nossa origem. O Abba Pai nos chama para conhecermos Ele na intimidade, conhecermos Ele na paternidade. E aí, a cada dia mais, nós vamos descobrir as características, o caráter do nosso Deus. E nós vamos se aprofundar um pouquinho mais sobre esse Deus imutável, que a própria boca dele diz: eu não mudo, eu sou o Senhor. Imutável a gente já sabe, pessoa que não muda, pessoa que é constante. E é bom saber que o nosso Deus não é gente, nosso Deus é Deus. Como a gente precisa aprender a se relacionar com Deus no nível dele, de santidade, de amor, de entrega, e não no como a gente compara o vizinho que está do nosso lado, o irmão que está do nosso lado. Muitas vezes somos frustrados e machucados pelas pessoas que a gente mais ama. E quando isso acontece, não se engane, indiretamente, até inconscientemente, nós levamos esse nível de relacionamento para Deus. Deus, olha aí, o que aconteceu? E aí eu começo a me afastar de Deus, porque minha boca, em vez de adorá-lo, começa a murmurar, começa a reclamar. A nossa justiça própria começa a ganhar força onde não deveria ganhar. E hoje nós vamos aprender, através do livro de Daniel, sobre o poder absoluto do nosso Deus. Se tem algo que está no meu coração e que eu quero conseguir tentar passar aqui hoje à noite, vale a pena confiar em Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, porque o Deus a quem você serve, Ele é Pai, Ele é perfeito e Ele é imutável para cuidar de você eternamente. Amém? O Senhor tem me levado esses dias a admirar e andar um pouquinho no livro de Daniel. E é tão gostoso o livro de Daniel, porque eu falo que é como se fosse uma injeção de adrenalina nas veias para a fé. Você começa a ler o livro de Daniel, eu quero te convidar a ler o livro de Daniel, e você começa a ver milagres e milagres. E mais do que milagres e milagres, é você ver a confiança dessas pessoas no Deus poderoso. Daniel nos ensina a ter essa confiança. E aqui eu quero ler com vocês uma história que está no capítulo 3 do livro de Daniel. E algumas pessoas até já devem conhecer, né? A história da fornalha, dos 3 homens que foram jogados na fornalha. Mas para a gente entender, eu vou explicar um pouquinho o contexto. O rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, foi lá, invadiu Jerusalém, Judá, e saqueou e fez o povo ali ser exilados na Babilônia. Mas ele deu uma ordem. Ele disse assim para o chefe de pessoas dele: eu quero os jovens mais saudáveis, mais inteligentes, mais capacitados, para que possam ser treinados pelo rei da Babilônia e adquirirem lugares de honra. E aí, essa pessoa responsável aí pelo rei foi lá e escolheu esses jovens. E esses jovens que ele escolheu foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os nomes originais dele. Quando eles entraram na Babilônia, obrigados, praticamente como escravos, tinham que obedecer ao rei Nabucodonosor. Primeira coisa que eles fizeram foi dar nomes babilônicos para eles. Daniel foi Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Deus deu a esses 4 jovens conhecimento e habilidade em todas as áreas, tanto teórica quanto prática. E algo muito interessante, após 3 anos de treinamento desses homens, eles se tornaram as pessoas mais capacitadas do rei Nabucodonosor. E aí, gente, eu gosto muito dos detalhes da Bíblia. Lendo isso, me tocando que 3 anos de treinamento, engraçado, né? Não é engraçado não, porque na Bíblia nada é por acaso. Jesus morreu e ficou 3 dias no inferno. Catou a chave da morte e nos justificou. Abraão, quando recebeu o chamado para sacrificar Isaque,
para levar Isaac ali para ser morto, Abraão andou 3 dias até chegar ao monte. E eu costumo dizer que durante esses 3 dias que Abraão caminhou para o monte, para sacrificar o seu filho, quem morreu primeiro? Foi o próprio Abraão. Porque ali ele, como pai, ele poderia dizer, eu acho que a escolha dele era: Senhor, mate a mim, mas não meu filho. E tantas coisas na Bíblia caem nos 3 dias. Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, da baleia. Tudo tem uma simbologia, tudo tem um ensinamento. Será que você está nos seus 3 dias, nos seus 3 anos de treinamento? O que Deus está trabalhando em você? O que é lindo é que esses homens foram escolhidos porque eles já tinham capacidades. Mas mesmo com a capacidade deles, eles foram treinados durante 3 anos para aí sim conseguirem o lugar que eles deveriam ter de líderes importantes ali no reinado de Nabucodonosor. E aí, Nabucodonosor, no capítulo 3, ele começa a dizer: eu vou construir uma estátua de ouro. E é interessante, gente, porque essa estátua tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Não era qualquer estátua que ia ficar escondidinha, você concorda? 27 metros de altura era algo que todos poderiam ver, não ia passar desapercebido. E aí eles deram uma ordem: ao som dos instrumentos da Babilônia, todos devem se render em adoração a essa estátua. Mas tinha uma consequência junto com isso: quem não se render vai ser jogado imediatamente na fornalha. E para surpresa de todos, eu vou ler com vocês a partir do versículo 12. Daniel 13, a partir do versículo 12. Esses 3 homens, que na verdade Daniel não estava aqui, mas estava Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ao primeiro som da trombeta, todos se renderam, menos esses 3 homens. Por que, Diana, eles não se renderam? E aqui vai a versão da Diana: porque eles sabiam que tinham um pai, que eles tinham um Deus que era imutável, que não tinha ordem humana que ia tirar a adoração genuína deles ao Deus verdadeiro deles. Olha a lealdade, olha a ousadia, olha a coragem. Eu não sei vocês, mas enquanto eu estudo essa palavra, isso vem ao meu coração. Uau! Como está o meu nível de coragem? Como está o meu nível de lealdade a esse Deus que eu sirvo? Será que a minha boca está cheia do evangeliquez, que eu sei falar muito bem, mas será que eu estou vivendo essa verdade? Será que o meu coração está realmente apaixonado por esse Deus? Será que eu tenho confiança absoluta nesse Deus, que mesmo diante de uma ordem do rei, colocando a minha vida em risco, eu não me rendo? E esses 3 homens não se renderam, sabendo eles que eles estavam ousando, né? Entregando a vida deles, podendo ser mortos. Eles não se renderam. E o que é engraçado, gente, que assim como era lá é hoje, né? O nosso Deus, ele é imutável, ele é real. Assim como ele era ontem, ele era o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, de Isaac e Jacó, ele é o nosso Deus hoje. E o que essas pessoas viviam antes lá, nós vivemos hoje. Olha que interessante. Eles não se renderam e logo surgiu os acusadores para contar para o rei. E aí nós vamos ler a partir do versículo 12. Daniel 3:12 diz assim: os acusadores, né, se levantaram e foram alertar o rei. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não dão ouvidos ao rei, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem do ouro que eu mandei erguer? Agora, porém,
Quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cifra, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, não adoraremos imagem de ouro que mandastes erguer. Uau! Quem hoje teria essa coragem de ser trazido na frente do rei e o rei falar: simplesmente se proste, me adore? E eles responderem: não vamos adorar, sabendo que tinha uma fornalha quente esperando por eles. E eles ainda completam dizendo, eu acho lindo o versículo 18: mas se Ele não nos livrar, saiba que nós jamais prestaremos culto a Ti, a essa estátua que você levantou. E isso vem muito claro ao meu coração. Sabe por que eles tinham a ousadia de dar essa resposta? Porque a eternidade já era real no coração deles. A eternidade com Deus imutável já era verdade para eles. Não importava o que iria acontecer, eles acreditavam no Deus que eles serviam. E aí Nabucodonosor ficou furioso, tão furioso no versículo 19, com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. O homem, ele é mutável. Nabucodonosor, ele gostava deles, achava eles inteligentes e capacitados, mas quando ele foi peitado pelos três, o semblante dele mudou. E aí ele deu a seguinte ordem: que fossem aquecida a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Quais são as fornalhas que nós estamos enfrentando? Você tem enfrentado alguma fornalha? Será que está quente? Está mais ou menos quente? Ou está 7 vezes mais quente do que o normal? Tenho uma boa notícia para você nessa noite, porque evangelho significa boas novas. Não tenha medo, não importa a temperatura da sua fornalha, o nosso Deus, Ele é imutável. Ele é imutável e Ele está disponível para te atender. Ele está querendo ouvir o teu coração. E a ordem foi clara do rei. Ele disse para os homens mais fortes, os soldados mais fortes dele: amarrem Sadraque, Mesaque e Abednego e atirem eles na fornalha em chama. Os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extremamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que estavam levando Sadraque, Mesaque e Abednego. Sempre vai ter os soldados do rei, aqueles que vão trabalhar com o propósito do inferno. A gente não tem que se enganar não, gente. Guerra espiritual é algo real. Mas um dia eu aprendi algo tão forte no meu coração. A guerra espiritual, ela é verdade. A Bíblia fala do inimigo, a Bíblia fala de Satanás, fala do diabo. Mas existem 3 posições. Primeiro, Deus, autor e consumador da nossa história. Poder absoluto. A Bíblia nos garante que todo o poder foi dado ao nosso Deus, a Jesus Cristo. Acima de terra, acima de céu, terra e inferno, foi dado a Jesus, o nome que tem todo poder. Aí vem a gente, e depois vem o diabo.
E quando eu e você entendemos a nossa autoridade em Cristo, a palavra de Deus diz o quê? Ele, Cristo, que nos justifica, Ele nos dá autoridade para pisar serpente e escorpião. E eu amo a parte que termina e fala: e nenhum mal poderá te assolar. Este é o nosso Deus. E vocês vão ver como isso é verdade para mim e para você. O nosso Deus é imutável. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas. Não, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o 4º parece um filho dos deuses. Por que que aqui, filho de um Deus, com letra minúscula? Porque Nabucodonosor ainda não entendia quem era Deus. Até aí, Nabucodonosor não saberia identificar que ali já era o Filho, o poderoso, Jesus salvando e cuidando dos seus. Lá depois, no final do capítulo, ele já fala o Deus Altíssimo. Mas aqui ainda era um filho dos deuses, que ele achava que era mais um Deus. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Preste atenção. Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e nem cheiravam fogo. Você pode aplaudir esse nosso Deus? Gente, eu fico maravilhada. Sabe por quê? Esse Deus que protegeu os seus, sem que nada acontecesse a eles. Preste atenção, os soldados mais fortes foram levar eles até a fornalha. Eles foram queimados, porque a fornalha estava 7 vezes mais quente do que o normal. Mas aqueles que foram jogados ali, que foram fiéis à verdade do Senhor, nem fio de cabelo, nem a roupa cheirava fumaça. Por que você tem temido as guerras que têm se levantado contra você? Por que você tem recuado? Muitas vezes quando se levanta algo é ruim para o povo de Deus, para o filho de Deus, em vez de avançar, ele recua. Não! A Bíblia nos garante da seguinte forma: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que é de Cristo. Gente, vamos entender, as portas do inferno não prevalecerão. E muitas vezes quando a gente fala isso, as pessoas pensam assim: a porta está aqui e eu vou me afastar, né? Contrário, as portas do inferno não prevalecerão, porque nós avançaremos. Nós daremos mais um passo e vamos dizer: sai, porta do inferno, você não vai prevalecer. É mais um passo, honrando, com lealdade, com amor. Sai, porta do inferno, e você vai ter que sair, porque a autoridade foi dada aos filhos de Deus. Uau, olha que nós estamos há 15 dias na nossa conferência, o reino. Nós queremos o quê como casa de oração? Estabelecer o reino de Deus, de justiça, de graça, de amor, de acolhimento. Quantas e quantas vidas estão perdidas nessa cidade? E nós estamos enfrentando guerra sim, mas nós não vamos parar, sabe por quê? Porque nós somos a igreja, e a igreja se levanta na autoridade do nome de Jesus Cristo e diz: sai, porta do inferno, porque você não pode prevalecer contra o reino de Deus que será estabelecido aqui, nesse solo. Maior, muito maior é o poder de Deus. Muito maior é o poder do nosso Deus.
Ai, como o Senhor tem falado comigo esses dias. Você pode ler o livro de Daniel na sua casa. Tem uma história mais forte que a outra. É uma injeção de fé, é uma injeção de ânimo. Da gente dizer, por que parar? Por quê? Porque o rei desse século se levantou. Porque uma calúnia soou. Porque alguém nos acusou. Maior é o nosso Deus. O poder é dado a Ele. E Ele confiou a nós que somos filhos. E quando nós temos essa identidade firmada aqui na nossa mente, nada pode nos parar. Olha, eu quero te convidar nessa noite. Essa palavra está trazendo, sim, uma injeção de adrenalina, de fé na sua veia, para que você possa se levantar amanhã no seu trabalho, na sua família, aonde você for, sabendo quem você é. Lembre-se desses 3. Inspire-se neles. E fala, yes, cara, eles foram jogados na fornalha, mas o Senhor que eles servem lealmente é imutável, e nada aconteceu com eles. E o capítulo termina, sabe como? Uma nova lei dada pelo próprio rei Nabucodonosor. De hoje em diante, todo joelho se dobrará, e todos irão adorar ao Deus Altíssimo de Cedraque, Mesaque e Abidnego. Todo reinado foi aprender quem era Deus. Muitas vezes a gente não está tendo ousadia de mostrar para o outro quem é o nosso Deus. A gente acha mais fácil se igualar. Ah não, senão vão pensar que eu sou radical demais. Ah, senão vão pensar isso ou aquilo. Eu nunca esqueço, eu trabalhava nos hotéis e eu era responsável por uma área na época, eu ainda não era gerente. E eu cheguei num departamento que era vizinho ao meu departamento e tinham algumas meninas conversando, umas 3 ou 4 meninas. E eu cheguei e elas disseram bem assim, para, né, porque a Di chegou. Aí eu falei, por que vai parar? Porque eu cheguei? Não, porque a gente estava falando aqui assim, umas coisas assim, meio de sem vergonhice que você não gosta. Eu falei, então para mesmo. Para mesmo que eu não gosto mesmo. Ou, se vocês quiserem continuar, eu saio. Não é você querer santinha não, mas é porque a gente tem que saber quem nós somos. Você é o que Deus fala que você é, você não é o que o mundo fala que você é não. Qual é a sua identidade? Da onde vem a sua fé, a sua certeza, a sua segurança? Pastora Vânia pregou quarta-feira passada falando, é melhor prevenir do que remediar. Ela tem uma frase que ela usou um bom tempo atrás, que ela fala assim, cuide da sua fé, que no dia mau ela vai cuidar de você, não é assim? Eu amo essa frase. Quantas vezes eu dirigindo, sabe, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e eu falo, Senhor, aumenta a minha fé, eu tenho que trabalhar a minha fé, a Bíblia fala isso, gente, nós precisamos desenvolver a nossa fé todos os dias, e é para quem quer. Então a gente tem que pedir, Senhor, desenvolve a minha fé, aumenta a minha fé, porque o dia mau vai bater na nossa porta. E no dia mau, quando bater na nossa porta, qual vai ser a nossa resposta? Qual vai ser a nossa resposta? E sabe o que é lindo, gente? Quanto mais a gente se identifica com o Senhor, quanto mais a gente vai para o nosso secreto, quanto mais a gente tem coragem de abrir as mazelas da nossa alma, para que o Espírito Santo toque, transforme, né? Faça que a gente venha ser transformados de dentro para fora. Sabe o que automaticamente vai acontecer em mim e em você? Santidade. Porque a santidade de Cristo vai sendo refletida em nós. Quando a gente gosta de alguém, a gente quer fazer algo para agradar aquela pessoa. Você concorda comigo? Chega uma visita na sua casa, você sabe que ele gosta do bolo de chocolate. Você não vai fazer bolo de laranja, você vai fazer o bolo de chocolate. Chega alguém, você fala, eu vou fazer isso que eu vou agradar fulano. Entende que esse nível de relacionamento que a gente vai buscando ter com Deus, vai nos levando para esse lugar. Eu quero agradar o Pai. Entende que não é religiosidade, e sim relacionamento. Porque muitas vezes as pessoas até mudam roupa, as vestes, o cabelo, mas o coração não muda. E o que o Senhor quer de mim, de você, é o nosso coração genuíno, puro, entregue a Ele. Porque automaticamente, se precisar, você vai mudar suas roupas. Automaticamente você vai mudar sua fala. Automaticamente você vai mudar a sua postura. É natural. Nós não podemos proibir um leão de rugir. Rugir.
Você pode proibir uma águia de voar? É natural. Sabe o que o Senhor tem para mim e para você? Uma vida em abundância. Uma vida onde a paz dele excede todo entendimento humano. E sabe o que eu aprendo, gente? Com Deus imutável. Eu amo falar isso para mim muitas vezes no meu dia a dia. Diana, Deus não erra. Deus nunca erra. Nós como igreja, acho que vai fazer uns 3 meses já, passamos pela morte da Tamires, da querida pastora Tamires. E foi uma dor tão grande, porque uma semana ela estava sentada aqui com a gente, e na outra semana praticamente, né, foi tão poucos dias, nós estávamos no enterro da Tamires. E ela tem o filhinho Enzo, o pastor Josias, e o filhinho Enzo dela tem 4, 5 aninhos, acho que é, e eu tenho um de 2,5. E eu olhava ali para o Enzo e meu coração sofria, e eu chorava, e eu dizia, Senhor. E a primeira pergunta diante de uma morte tão súbita assim é, por quê? Por que que ela se foi? Por que que essa doença tão repentina levou a Tamires? E o consolo que veio tão grande no meu coração naquele dia. E eu já pude dizer isso para o Josias, para a família dela. Deus não erra. Deus não erra. Tamires era filha, era do Senhor. Eu e você não teremos todas as respostas que nós gostaríamos. E que bom. Porque isso mostra a nossa humanidade e a superioridade do Deus que a gente serve. Mas algo é muito claro na minha vida e na sua vida. Deus não erra. Eu olho para o Enzo, eles estavam aqui na nossa gravação, né, das músicas aqui do Farol da Casa, e eu olhava para o Enzo e para o Josias ministrando aqui tão lindamente, e meu coração dizia, Deus não erra, Deus não erra. Deus ama demais o Josias, ama demais o Enzo, ama demais a família toda da Tamires, a Janice, todos os familiares. E eu sei que a dor deles é muito grande, mas acima dessa dor, Deus não erra. Deus não erra. Deus não erra. E isso tem que trazer consolo para mim e para você, diante de algo que muitas vezes nós não temos resposta. Talvez você perdeu o emprego que você jamais pensou em perder. Deus não erra. Quando a gente tem esse relacionamento com o Pai, nós precisamos acreditar nessa verdade. Ah, Diana, mas tem as consequências do nosso pecado. Sim, aí é uma outra pregação. Aí é quando você se desvia dos caminhos do Senhor e você vai ter que colher as consequências da sua escolha. Mas eu estou falando hoje com um povo que quer amar cada vez mais o Abba Pai. Eu estou falando hoje com uma igreja que se levanta com desejo de mais secreto com Deus, com desejo de conhecer a imutabilidade do nosso Deus. Sabe por quê? Aquele que abriu o mar vermelho é o seu Deus. Aquele que transformou 5 pães e 2 peixinhos é o seu Deus. Aquele que fez milagres, trouxe vida, ressuscitou gente, curou o coxo, fez cego enxergar, é o nosso Deus. Ele não muda. Eu quero te convidar a ficar em pé. Fica em pé nesse momento. Você sabe aí o que tem assolado o seu coração? Quais são as circunstâncias, as dores que você tem enfrentado? E que muitas vezes essas circunstâncias e essas dores querem roubar a sua fé. Vasculha o seu coração. Deixa o Senhor entrar no quarto, no porão, abrir as gavetas, abrir as portas, mexer no que Ele tem que mexer, mas deixa Ele te mostrar quem Ele é, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E sabe o que eu acho tremendo? Diante dessa verdade, desses 3 homens, o que aconteceu? A lealdade deles ao Deus vivo. Sabe o que aconteceu? Abalou os reinos. Abalou os reinos. Abalou a autoridade máxima que habitava naquele lugar. Não tenha medo de ser fiel ao Senhor. Peça essa ousadia na sua fé, essa coragem dentro de você, para que você possa ser literalmente um filho de Deus,
que venha abalar os reinados estabelecidos pelo homem e venha estabelecer o reino de Deus. O reino de Deus.